Querido Pai Celestial, estamos mais uma vez na Tua presença, agradecidos a Ti, Senhor, por essa rica oportunidade, por o Senhor permitir nós acordar esta manhã e poder começar a semana na Tua presença. Esse é o primeiro dia, quando nos lembra a ressurreição, e sabemos que o Senhor vive e reina. Venha assumir o controle, Pai, e fale aos nossos corações por meio da Tua palavra. Perdoa todos os nossos pecados, as nossas falhas, e aceite, Senhor, o nosso louvor, a nossa gratidão por cada benefício que o Senhor tem nos feito por nós. É uma honra, meu Pai, poder estar na Tua presença. É uma honra, Senhor, poder ser chamado de Teu Filho. É um tão grande privilégio Te conhecer, Senhor, no poder da Sua ressurreição. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Deus continue abençoando. Nós vamos ler a Bíblia, já que estamos em pé. Que Deus abençoe a cada visitante e a cada irmão que acompanha esse culto através da internet também. Eu quero ler em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, eu creio que todos tiveram uma boa semana, então nós temos muito motivo para começar essa nova semana louvando e bendizendo o nome do Senhor. Estamos aqui para recarregar as nossas baterias espiritual, para enfrentar os desafios dessa próxima semana. E se Deus é por nós, quem será contra nós? 1 Tessalonicenses 5, do 1 ao 7, diz: Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Também 1 Tessalonicenses 4,16 diz: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Pai, abençoa, Senhor, a leitura que foi lida, que ela seja vivificada em nossos corações e que nós possa, Senhor, ter um bom tempo de meditação na Tua presença. Eu me rendo a Ti, Senhor, como um homem incapacitado, mas confiado em Ti, Senhor.
em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Como título a essa mensagem, eu daria esse: prepara-te. Prepara-te. Em Isaías 38, no verso 1 ao 5, a Bíblia diz: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: ah, Senhor, lembra-te, peço de que andei diante de ti em verdade, com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dizes a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. O profeta ele usou essa escritura para pregar a mensagem: Deus não chama o homem a julgamento sem antes advertir. Com que intenção Deus adverte o homem? Com que propósito? A advertência vem para que cada ser humano se prepare. Se prepare para se encontrar com Deus em um desses dias. Porque nós não sabemos que dia se dará o arrebatamento, também não sabemos que dia vamos ser chamados dessa vida. E Deus não quer que nós se encontre com Ele despreparado. Ele quer que nós se encontre com Ele, mas preparado. E nessa mensagem, no parágrafo 28, o profeta diz assim: Deus não chama o homem a juízo sem antes ademoestá-lo. E nós vamos captar o fundo ou o fundamento disso aqui. Neste texto, nesta noite, Deus ademoestando ao homem antes de trazê-lo à sua morte. Agora, cada um tem isto. Nós poderíamos dizer: bom, este indivíduo morreu sem uma ademoestação. Não. Deus nunca. Você não sabe o que havia no coração desse homem. Você não sabe o que tem acontecido em sua vida. Deus nunca traz a nenhum homem a sua morte sem antes avisar-lhe sobre isso, dizendo-lhe: é algo, uma preparação. Deus é soberano. Ele bate ao coração de cada homem, dando-lhe a oportunidade de vir. Agora, ele pode fazer pouco caso e rejeitá-lo e sacudir a cabeça e distanciar-se dizendo: é simplesmente um sentimento estranho, passarei por alto. Porém, de todos os modos, era Deus falando-lhe. Então, aí diz: e Deus nunca traz juízo sobre a terra sem antes dar ao povo um aviso. Deus nunca faz nada sem declará-lo antes. E Ele dá às pessoas a oportunidade de escolher. E você pode fazer o correto ou o incorreto. Essa é sua, vejam, Deus nunca pode mudar a sua natureza. Seu programa nunca pode ser diferente de como foi no princípio, porque Ele é infinito, e seu programa e suas ideias são todas perfeitas. Portanto, se Ele o mudasse, isto mostraria que Ele havia aprendido mais.
Assim que, sendo infinito, ele não pode aprender mais. Sua primeira decisão é sempre perfeita e não há nada que possa mudá-la. Deus, antes que o homem fosse posto, tivesse alguma oportunidade de fazer algo incorreto, Deus o pôs na base, onde ele poderia aceitar ou recusar. Ele poderia receber ou não receber. Então, está em nós aceitar ou não aceitar. Agora, Deus não chama o homem a julgamento sem antes advertir. Eu quero mais ler aqui, irmãos, eu senti essa semana, esse assunto me importunou no coração e eu não posso fugir desse sentimento. Eu quero mais ler essa mensagem, a repentina e secreta ida da igreja. Preparação, prepara-te, porque o dia e a hora ninguém sabe. Devemos viver preparados. Devemos, o profeta diz, trabalhar como se ele viesse daqui a 100 anos. Eu creio que hoje não podemos dizer mais isso. Mas viver como se ele estivesse a caminho. Viver como se ele estivesse para chegar a qualquer momento. E quando nós vivemos nessa expectativa, nós não temos medo de nada. Nós não temos, não importa se o barco afunde ou flutue, nós temos certo de Deus. Nós estamos preparados. E o profeta diz, é melhor, parágrafo 11, é melhor estar preparado. Eu preferiria ser um homem doente, preparado com o Senhor, do que ser um homem saudável, despreparado para ir com o Senhor. Mas seja o que for, Deus deseja que estejamos bem e preparados, alma e corpo, pois Ele perdoou todas as nossas iniquidades e curou todas as nossas enfermidades. Ele morreu por um propósito múltiplo. Então, eu pensei hoje neste assunto, súbita e secreta. Eu gosto disto. Deus as pessoas vivem hoje bem como viviam antes da vinda do Senhor Jesus, como se Ele fosse enviar um exército de anjos para todos os jornais e por um ano ou mais anunciar isto nos jornais ao redor de todo o mundo, em todos os jornais, que em tal e tal data Jesus chegaria, e que isto seria transmitido no rádio, colocado nas televisões, em todos os lugares, exatamente o dia e a hora que Ele estaria chegando. Agora, esta é a forma que as pessoas vivem hoje. Mas Deus disse em sua palavra que seria como um ladrão ao cair da noite. Se fosse como de outra maneira, as pessoas diriam como o mundo pensa hoje. Bem, ainda tem muito tempo, eu irei, isto será bem anunciado. Mas vejam, vocês, é anunciado, mas é um anúncio secreto. É somente para aqueles que estão desejando ouvir isto, para aqueles que estão almejando considerar isto e os quais amam ao Senhor. Eu penso agora sobre o que Paulo falou, quando ele disse, há uma coroa de justiça guardada para mim, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E então ele parou, vocês percebem? E disse, não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Se amarmos a sua vinda, é comum no mundo hoje as pessoas pensarem na vinda do Senhor como uma coisa horrível e assombrosa. O mundo vai acabar. Não fale comigo sobre estas coisas, eles dizem. Eles não querem saber sobre estas coisas. Não se importam com isso, somente com o dia presente. Mas aqueles que amam o Senhor, amam a sua vinda. E se alguns dos seus entes queridos, alguns de vocês, pessoas mais velhas, que já perderam suas mães ou pais, ou se o seu filho estivesse longe por muitos anos,
e você soubesse que ele viria a qualquer instante, por este motivo, você limparia a casa toda, você estaria preparado e ficaria atento a cada luz de carro que virasse à rua. Você acharia que eram eles. Estava esperando. Nós sabemos que ele foi e volta. Nós devemos manter a casa limpa. Nós não devemos manter a vida em ordem, porque algum desses dias a luz clareará nos ares. E os que estiverem preparados serão levados juntamente com aqueles que ressuscitarem. E então vamos. Agora, esta é a forma como a igreja deve estar esperando pela vinda do Senhor. Tudo em ordem, tudo pronto, tudo empacotado e pronto para ir assim que ele chegar. Porque isso será em um instante, em um piscar de olhos. Apenas tente cronometrar quanto tempo demora os seus olhos para piscar. É desta forma tão rápida que o rapto da igreja acontecerá. Vocês sabem, o inimigo sempre usa as táticas que o Senhor usa. Vocês sabem, quando ele viu que Deus teria uma igreja justa e as coisas que ele faria, o inimigo usou a mesma estratégia. Ele conquistou uma igreja, e ele conquistou um povo que é muito religioso, e eles são tão corretos nos seus passos como pessoas religiosas, porque ele sabe que a igreja de Cristo é deste mesmo jeito, e ele faz isto baseado numa vida militar, o inimigo, né? Eu estava lendo um artigo há algum tempo atrás sobre o ataque repentino em Pearl Harbor. Aquele não foi exatamente um ataque sem aviso. Eles já tinham sido advertidos que os japoneses iriam fazer aquilo. Mas a parte triste foi que eles ignoraram essa advertência. Eles tinham visto sinais. O exército japonês estava se reunindo, os grandes navios sendo carregados com munições, e a ameaça estava no ar. Eles estavam exatamente em linha para a invasão, mas eles ignoraram aquilo. É desta forma hoje com a igreja. A igreja está na linha de julgamento, mas eles estão ignorando a vinda do Senhor. Vocês não podem culpá-lo. Não podemos culpar a Deus. Deus está falando. Deus está nos avisando. Deus está trazendo mensagens para nos preparar para esse grande encontro. Dizem que quando isto se espalhou ao redor de Pearl Harbor, que os japoneses atacariam a qualquer momento, pois suas grandes frotas tinham sido colocadas nas águas do mar e estavam se movendo lentamente, mas constantemente em direção ao Pearl Harbor. Eles simplesmente riram disto e disseram: "Oh, bobagem! Vocês agoureiros e apavorados, tudo o que vocês pensam é em problemas." E bem na noite anterior, aquele grande ataque da manhã seguinte, houve um grande baile, ou foi dada uma grande festa ali mesmo em Pearl Harbor. E não importava o quanto eles tentassem avisar que os japoneses estavam chegando, eles ainda assim não teriam aceitado o aviso. Vamos olhar para eles por alguns instantes. Há um pequeno boletim sendo anunciado no rádio, e um pequeno espaço no cantinho de um papel, talvez do mesmo jeito que uma campanha de cura seria anunciada. Um pequeno espaço. Os japoneses estavam a caminho nas águas do mar, uma grande frota de navios militares estava vindo nesta direção. "Bobagem", diziam os outros, "nós não acreditamos em tais coisas como estas. Com o que vocês estão querendo nos assustar?" E assim encontramos que, chegando perto do anoitecer, eu posso ver nos lares que, ao invés deles se prepararem para deixar a cidade, as moças estavam todas se arrumando com seus vestidos de gala e coisas assim. Eles estavam descendo para este grande jubileu que eles teriam. E também os oficiais do exército estavam muito ocupados escrevendo suas licenças para que todos os soldados pudessem participar desta festa, grande festa de beberrões. E os caminhões estavam rugindo e assoviando, trazendo suas melhores cervejas e seus vinhos e coisas para a festa.
E durante todo o tempo a frota japonesa estava a caminho e eles falharam em ouvir o aviso. E assim que o sol começou a se pôr, e todos eles reunidos nesta grande taverna, talvez em algum canto por ali, o garçom organizando o bar, ou alguém disse algo assim: diga, você ouviu o boato? Não, acho que não ouvi. Disse o homem para quem estava falando: oh, eles estão falando algo sobre a frota japonesa estar vindo nesta direção. Então alguma outra pessoa entra na conversa, e uma moça jovem e tola se joga por ali, ergue seus pés sobre a mesa do bar e diz: vocês, seus estraga-prazeres, não se tocam que estamos aqui para nos divertir e não para falar sobre guerra? Se não é exatamente desta maneira que o mundo é hoje com a relação à vinda do Senhor? Vocês antiquados, atrasados, o que faz vocês vestirem-se e agirem e fazerem do jeito que vocês fazem? Mas estamos esperando pela secreta e repentina aparição do Senhor, porque há algo no ar, uma mensagem do Espírito Santo que nos diz que a vinda está à mão. Então o grande baile continuou, e deve ter sido muito horrível naquela noite. Dizem que em algum momento durante a noite, eles pegaram uma jovem senhorita, uma bonita jovem, tiraram suas roupas e a colocaram em um pequeno carro aberto, vestindo apenas suas roupas íntimas, e desceram a rua com ela, e coisas assim, apenas se divertindo muito. E durante todo este tempo, os japoneses estavam ganhando terreno e estavam avançando. E na manhã seguinte, quando o homem já no seu posto de dever, observando os sinais dos aviões e assim por diante, tinha estado a noite toda se embebedando e correndo por ali com estas mulheres e coisas como tal, ele estava tão sonolento e cabisbaixo naquela manhã, devido à grande festa, que foi pego até mesmo dormindo em seu trabalho. Eu temo que seja desta mesma maneira na vinda do Senhor. A igreja está tão envolvida e embebedada com os cuidados do mundo, ao ponto de que está adormecida no posto de dever na vinda do Senhor. E em seguida, sobre a cidade sobrevoaram os aviões, e bombas foram lançadas, e eles derribaram aquela cidade ao pó. Por quê? Porque eles não deram ouvidos aos avisos. E aquela jovem senhorita que estava junto deles, quando os brutais soldados japoneses entraram na cidade, eles a violentaram nas ruas e depois a cortaram em pedaços com facas e coisas assim. Por isso, se você não prestar atenção aos avisos, há somente uma coisa que lhe resta: o julgamento. Se já houve um tempo em que a América esteve no seu ponto mais baixo de moralidade e indiferença, é bem agora. O Evangelho tem sido pregado de costa a costa, e os sinais e maravilhas têm sido realizados, e grandes milagres têm sido feitos, e eles continuam em suas folias, bebedeiras, ignorando e zombando. Mais de 200 mil púlpitos na América de igrejas protestantes. O que nós precisamos hoje nesses púlpitos é de profetas do Senhor, que não tenham medo de soar os trovões do julgamento de Deus sobre esta nação, sobre esta geração de pecadores para os quais estamos pregando. Nós precisamos de profetas como Isaías, que clamou e disse: uma geração iníqua. E como ele condenou aquela geração e lhes falou dos julgamentos vindouros. Mas hoje, muitos dos nossos ministros estão com medo de dizer estas coisas. Eles têm medo de dar um testemunho direto de advertência, pois isto poderia custar seus empregos. Eles teriam que deixar suas denominações, seus púlpitos, e eles teriam talvez que sair, talvez tomar outro lugar em alguma outra igreja, ou alguma coisa assim. Mas é tão horrível que tenhamos este tipo de pessoas em nossos púlpitos. Nós precisamos de homens como John Wesley e Martim Lutero no início da Reforma. Nós precisamos de pessoas como Paulo, disposto a dar tudo e entregar a si mesmos, mesmo que isso signifique separação desta vida, como testemunhas da verdade do Evangelho de Jesus Cristo.
O que acontece hoje é que a educação, a sociedade e as pequenas coisas agitadas e delicadas da sociedade, os seus próprios sentimentos têm tomado o lugar do Espírito Santo na igreja. O que nós precisamos hoje é clamar para a América o que Deus enviou. Deus encheu homens com o poder do Espírito Santo, os quais não têm medo de clamar contra essas coisas erradas e de avisar as pessoas do julgamento que se aproxima. Deus não poderia de forma alguma deixar esta nação escapar do julgamento. Se Deus fizesse isso, Ele teria que levantar Sodoma e Gomorra e se desculpar perante eles por tê-los destruído. Quando eles foram um povo tão mau, nós não temos desculpas aos olhos de Deus. Que situação nós chegamos hoje, quando isso tem atingido nossa política, atingiu nossos governantes, está totalmente apodrecido da base até o topo. Não há mais justiça, somente em Deus. Oh, nós dizemos que confiamos na ONU, as Nações Unidas, e há menos de 5 anos atrás, 51% das Nações Unidas eram comunistas. Não há nada em que possamos confiar, somente na palavra de um Deus vivo. Não podemos confiar em nada, não na política. Eu estive sob julgamento nos últimos 3 ou 4 meses, debaixo de fogo pesado. Estão tentando me acusar de fazer algo errado ao passar o dinheiro através desse tabernáculo para as reuniões, ao qual nossa junta de administradores aqui assinou uma declaração, e não houve sequer uma pessoa que tenha comparecido às minhas reuniões que eu não tenha anunciado publicamente que esse dinheiro que era tomado em minhas reuniões era dirigido através dessa igreja. Agora, eles dizem que por eu direcionar isso através da igreja, eu estava tentando defraudar o governo e querem me dar 20 anos no Fort Leavenworth, Kansas. 20 anos de cadeia, né? Por fazer isto, eu disse, que palavra está escrita sobre a nossa Suprema Corte? Justiça. Isto não significa mais do que se não estivesse nem mesmo escrito ali. Disse, tudo que o seu pessoal me disse para fazer eu fiz, e agora vocês vêm me dizer que eles não estão mais com o governo? Como vocês podem ver, você resolve uma situação e prova isto, então eles irão buscar alguma outra coisa. Não somente isto, eles são indecisos. Eu fiz esta declaração na Corte Federal. Eu disse, se o comunismo tivesse cristianismo nele, eu seria um comunista. Mas eu não posso ser, porque ele nega o cristianismo. Então eu tenho uma mão para me segurar. Esta é a imutável mão de Deus, sabendo que Ele respeitará a verdade e a honra, a justiça será feita. Mas como vocês sabem, não há esperança em lugar algum, somente na vinda do Senhor. Oh, que dia estamos vivendo, que tempo horrível! Quando cada coisa física, até mesmo a própria igreja, as pessoas da igreja, as denominações, eles estão tão preocupados com as suas pequenas diferenças, ao ponto que eles nem mesmo querem ter companheirismo um com o outro, e não estão dando ouvidos à advertência de que a vinda do Senhor está à mão. Homens como Billy Graham e Jacques Fuller, Oral Roberts e outros grandes evangelistas, Charles Fuller, o qual tem um alcance em todo o mundo, eles fazem tudo o que eles podem para advertir sobre a vinda do Senhor. Estes anciãos, estes homens que têm tentado fazer o correto, são os homens que nosso governo tem procurado cortar em pedaços. Eu disse para alguém, Senhor, 28 anos da minha vida eu tenho colocado sobre o altar de Deus, tentando fazer o certo, e eu quero que alguém olhe para mim, nos meus olhos, e diga se eu alguma vez tenho tirado algo de alguém, ou roubado alguma coisa em minha vida. Pela graça de Deus estou limpo, diz o profeta. Isto não significa nada para eles, não significa nada para o mundo, não mais que um estalar dos seus dedos. Você é culpado de qualquer forma. O governo querendo incriminá-lo, o profeta, diz, você é culpado, e você é um ditador na sua igreja, você estala seus dedos e a sua igreja faz o que você diz a eles para fazerem. Oh, eu disse, quão injusto pode ser o homem? Ele disse,
Você deu presente às pessoas quando suas casas pegaram fogo. Aqui está seu cheque, onde você doou centenas de dólares para viúvas, para elas pagarem seus aluguéis, e tem feito coisas assim. Disse, você vai até o conselho de administradores da sua igreja e lhes conta que você estava indo fazer tal coisa? Eu disse, não, Senhor. Por que você não o fez? Eu disse, o Senhor me disse em sua palavra, não deixe sua mão direita ou sua mão esquerda saber o que faz a mão direita. O juiz disse, então você está tentando advogar o seu caso pela Bíblia e nós estamos julgando você pela lei. Eu disse, qual é a lei suprema? A do homem ou a de Deus? Eu vou ficar com a lei de Deus. Apenas há alguns anos, 2 anos atrás, eu estava em férias, estava na minha viagem de volta, aqui em Indiana. O limite de velocidade é 65 milhas por hora durante o dia. E isto nas rodovias, nas autopistas, é 60 milhas por hora, à noite depois que o sol se põe. É assim no Kansas e em Illinois, também no Colorado e em Idaho, como também em Wyoming. E na minha viagem de volta, depois de passar por montanhas de neve por muitos dias, em uma nevasca, eu tinha acabado de pegar um alce e eu estava voltando para casa para dá-lo aos meus amigos. E eu tinha que me apressar para tentar escapar da outra nevasca que estava bem atrás de mim, ou estaria em problemas outra vez, e a carne estaria arruinada. E eu atravessei o Wyoming, chegando a Nebraska, e eu tinha andado como que 30 milhas, 48 quilômetros, na rodovia, e de repente eu olhei para trás e eu vi as luzes vermelhas da polícia, e eu nunca fui preso em minha vida. Então eu continuei. Eu olhei e eu estava andando a 60 milhas por hora, a aproximadamente 96 quilômetros, a uma distância de 30 ou 40 milhas de qualquer cidade. E eu apenas continuei pela rodovia, grande rodovia de 4 pistas. E eu confirmei 60 milhas por hora. E eu olhei para trás e ele continuava atrás de mim. E eu apenas observei e vi as sirenes vermelhas girando. E eu pensei, bem, por que ele não ultrapassa? Ele tem bastante espaço. E eu fiquei esperando. E eu abaixei o meu vidro e eu ouvi a sirene. E eu pensei, eu vou encostar o mais rapidamente que eu possa. E ele estacionou e me parou. E eu saí do carro e pensei, talvez seja alguma mensagem que eu não tenha ouvido no rádio. Talvez alguma coisa em casa com minha esposa ou família. Eu saí do carro tão inocente quanto podia ser. Ele disse, eu acho que você quer saber o porquê parei você. Eu disse, sim, Senhor. E ele disse, você estava desobedecendo às leis de velocidade. Disse, você sabe quão rápido você estava indo? Eu disse, sim, Senhor. Eu disse, eu estava andando a 60 milhas por hora. Ele disse, está certo. Isto é contra a lei. Eu disse, não é 65? Não, Senhor. Disse, é 55 aqui. Você estava 5 milhas acima do limite de velocidade. Oh, eu disse, me desculpe, eu não tinha intenção de... Disse, me dê sua carteira de motorista, apenas me mostre sua carteira. E eu tirei a carteira do meu bolso, e tão logo que ele viu a palavra reverendo, seus olhos encheram-se de fúria. Ele tirou sua caderneta e começou a escrever uma multa de 24 dólares e 50 centavos para mim. Eu disse, você vai me multar? Disse, você está certo, eu vou lhe dar uma multa. Bem, eu disse, Senhor, está bem, mas eu não vi nada. Ele disse, tem uma placa bem ali na divisa entre os estados, você deveria ter visto. Eu disse, eu tenho passado por uns 4 montanhas de neve por 4 dias, e eu provavelmente não vi esta placa, Senhor. E ele disse, está certo, você tem dinheiro contigo? Eu disse, apenas uns 12 dólares. Bem, ele disse, você ficará bem aqui até que você pague isto. Era por volta das 10 da noite ou 11. Eu disse, Senhor, eu disse a ele o quanto eu estava errado, e sobre a carne e assim por diante. Isto não significou nada para ele, então eu tive que assinar uma declaração de boa-fé, garantindo que eu enviaria o dinheiro para eles. Quando eu cheguei à minha casa, eu escrevi para o juiz de uma cidadezinha, de um pequeno juizado para onde eu estava enviando isto. E eu disse a ele, Senhor, eu tenho trabalhado por volta de 25 anos, neste tempo,
26 anos a serviço do Senhor, tentando converter criminosos para o Senhor Jesus, tentando proteger suas vidas como um oficial, tentando melhorar as comunidades em melhor lugar para se viver, um lugar decente para as famílias. Eu tenho colocado 20 e tantos anos nesse serviço e eu acabei cruzando os limites. Eu sinto que você deveria me perdoar por isso. Eu disse, mas seu policial não considerou isto de maneira nenhuma. Talvez ele esteja suposto a fazer isto e cumprir com seus deveres, mas eu estou lhe pedindo, por ser um juiz, não pelo dinheiro, é pelos princípios. É a primeira multa que eu tenho que pagar. E isso tem que vir do dinheiro que as pessoas me dão para eu viver para a igreja. Eu disse, se você for tão gentil e me perdoar por isto, eu seria muito grato. Todavia, aqui segue o cheque autenticado para que saibas que está tudo certo. Irmãos, ele somente assinou o nome dele, o juiz, sobre esta carta, tratou deste assunto a sangue frio. Por quê? Por quê? E direcionou isto para uma polícia podre, cheia de preconceitos religiosos. Alguns deles nem sequer são condenados por assassinatos. Aí está. Deus não deixará a sua igreja permanecer por muito tempo debaixo de coisas como estas. O mundo está corrompido, e a política está corrompida, e a igreja está corrompida. O que nós precisamos fazer com relação a isto é que o povo temente a Deus se reúna e chame pelo nome do Senhor. É isso que o Tabernáculo Brana precisa fazer. Oh, eu faria, somente olhando quando nós poderíamos estressar aqui com a forma que a igreja está indo, como eles têm largado a moral das pessoas, como os têm deixado viver e vão às danças de rock and roll e se vestem de maneira que querem e tudo mais, e assim vão exatamente desta maneira, comprometendo os pregadores. O que nós precisamos é sermos antiquados, enviados de Deus, pregadores nascidos do céu, que dirão a verdade, indiferentes a quem possa doer. Como João disse, o machado está posto à raiz da árvore, e toda árvore que não produz frutos será cortada e lançada. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada no fogo. Nós precisamos de pregadores, profetas como os que irão a bombardear e usar os julgamentos de Deus como munições para destruir esta condição iníqua que estamos vivendo. Você nunca pode se livrar do pecado com tapinhas nas costas. Você não pode se livrar do pecado ao educar as pessoas. Nossos programas têm se tornado demolidos e fracassados. Há apenas um remédio para o pecado, e isto é Cristo. É este o remédio, e não Cristo através de uma confissão intelectual, mas pelo batismo do Espírito Santo, para uma nova vida e uma regeneração. Este é o único remédio para o pecado, o único remédio para a nossa nação, o único remédio para nossas igrejas, é o único remédio para as pessoas. Cristo é o único remédio. É Ele que te prepara, é Ele que me prepara. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias! Aqui, algum tempo atrás, eu acho que muitos de vocês que viajam têm visitado lá. Eu tenho ficado lá por muitas noites em minhas jornadas ao oeste, para onde eu tenho que ir na próxima semana e receber liberação do governo para ir. Eles estão me segurando aqui, onde, se eles quiserem me levar, eles podem me pegar bem aqui. Quer dizer, se quiserem me prender, vão me encontrar aqui, diz o profeta. Eu tenho que ir a algumas reuniões lá no oeste. E se for a vontade de Deus, eu devo passar em uma pequena cidade chamada West Memphis, Arkansas. É logo que passa o rio de Memphis, Tennessee. E neste lugar eles querem gastar $2,5 milhões em uma quadra para corridas e apostas.
2,5 milhões de dólares para degradar-se, profanar e enviar almas para o inferno. E então eles pegam homens como Billy Graham, Oral Roberts e eu mesmo, e aqueles os quais estão sofrendo pela causa de Cristo, ao passarem legitimamente dinheiro através da igreja, e querem dar a eles 20 anos na prisão federal. Tem sido sempre a vontade do mundo agir deste jeito. Eu disse, eu tenho irmãos que estiveram em prisões federais. Um deles disse, o advogado disse, você tem irmãos em prisão federal? Eu disse, eu tive. Disse, quem eram eles? Eu disse, um deles foi o irmão João em Alcatraz, na ilha de Patmos. E o outro irmão Paulo na prisão federal de Roma. E o outro irmão Daniel, ele esteve em prisão domiciliar. E o outro irmão José, ele foi acusado de algo que ele era inocente. Serviu durante muitos anos a Potifar, tentando ser um servo verdadeiro, mas a esposa dele o acusou e ele foi condenado a ficar na prisão durante anos, até a sua barba e cabelo ficarem crescidos. Ele nem mesmo, eles tiveram que barbeá-lo para que ele se apresentasse diante de Faraó. Certamente. E para quê? Alguma coisa errada? Por causa de Cristo? Exatamente. E então gastam 2,5 milhões de dólares em uma pista de corrida para profanar, amaldiçoar e enviar almas para o inferno. Falando sobre a vinda de Deus, rapidamente. Mas as pessoas do Arkansas fizeram algo a este respeito. Cada igreja, eu acho que 9 ou 10 denominações diferentes daquela comunidade, eles se reuniram e disseram, está errado. Começaram a protestar contra isso que o governo queria fazer. Essa pista. E não queremos ter isto. E eles organizaram uma reunião de oração. E eles fizeram correntes de orações dia e noite, durante o tempo todo. E quando os juízes federais na manhã seguinte foram para a corte para decidirem sobre este assunto, se eles construiriam este lugar ou não, eles se encontraram e isto foi anulado. A oração muda as coisas. Eu não me importo com quão apodrecido está o mundo, quão apodrecido está o país, nossa nação, nosso povo. A oração muda as coisas. Mas nós não estamos mais interessados em reuniões de oração. Nós temos tantas outras coisas para fazer. Então nós pensamos, e então não somente aquela quadra de esporte foi condenada, mas foi proibido ao ponto que eles não podem mais ter isto no estado de Arkansas. Não por muitos e muitos anos que estão pela frente. Por quê? Porque o povo que é chamado pelo seu nome se ajuntou e orou. Se você tem uma questão difícil, dobre seu joelho. O mais longe que nós podemos ir é cair sobre os nossos joelhos. E a oração muda o quadro. Aleluias. Oh! O que precisamos hoje é uma convocação juntos, uma preparação, não dependendo do pregador, mas vocês como indivíduos diante de Deus, fazendo com que você mesmo esteja preparado para a vinda do Senhor, para escapar de toda esta corrupção. Não importa do que eles te chamam e que atitude eles tomem, isto não muda Deus nem um pouquinho. Deus fará a mesma coisa. Ele está dependendo e esperando de nós. Oh, que coisa! Algumas pessoas dizem, bem, eu vou à igreja nos domingos de manhã, eu ouço nosso pastor que é um bom pregador. Está bem, eu aprecio isso em você, ou na América, no mundo, quem quer que seja, mas isto precisa mais do que boas mensagens vindas do púlpito. É preciso a sua vida, é preciso que você se apronte. Em Apocalipse, no capítulo 19, verso 7, a Bíblia diz que, falando sobre a noiva de Cristo, ela tem se aprontado, e você, como um membro desta noiva, você tem que se aprontar. Todo membro da noiva está preocupado com uma coisa, está pronto para essa grande hora. As virgens nécias estão despreocupadas, mas as virgens prudentes estão preocupadas em terem suas lâmpadas acesas, azeite na botija. Há algum tempo atrás,
um ministro estava pregando e tinha um homem que estava participando na igreja por um bom tempo. E ele veio naquela manhã até o altar e ele disse: pastor, eu gostaria de dar testemunho da minha rendição ao Senhor Jesus, a qual eu fiz ontem à noite. E o pastor disse: bem, eu certamente fico feliz em ouvir sobre isto, João, que você finalmente tenha decidido em vir e se entregar ao Senhor, porque nós não queremos ferir os teus sentimentos, mas sabemos que você tem sido muito perverso, e sabemos como você tem maltratado a sua família. Você gasta seu dinheiro em apostas, você bebe e vive uma vida horrível, e a sua família se foi. E isto alegra o meu coração nesta manhã, saber que você veio à frente agora e está pronto a se entregar para o Senhor Jesus, para se tornar uma pessoa diferente, para servir a Ele. E ele disse: obrigado, pastor. Ele disse: então o que foi? Eu quero lhe perguntar algo: qual sermão que eu preguei? Ou qual texto eu usei? Ou qual hino foi cantado na igreja que fez com que você ficasse tão decidido a isto? E o homem olhou para o pastor com lágrimas rolando em sua face. Ele disse: pastor, não foi nenhum dos seus sermões, por melhores que eles fossem, não foi nenhum coral cantando ou louvores especiais, embora eles sejam muito bons. Ele disse: então você contaria para esta igreja o porquê você tomou esta decisão? Ele disse: eu trabalho com um homem que é um cristão, e eu tenho dito de tudo para ele. Eu o tenho chamado de santo rolador, eu o chamei de fanático religioso e tudo mais, e isso não o incomodou nem um pouco. Mas ele viveu um tipo de vida que finalmente em meu coração, de todo o meu coração, ele tinha chegado a um nível que me fez desejar ser como aquele homem. E esta é a razão pela qual eu pedi a ele que me guiasse para Cristo. Eu queria o Cristo que ele serve. Vejam vocês, Deus trabalha através do pastor para preparar sua igreja. Ele opera através dos louvores para preparar sua igreja. Ele trabalha através de você para preparar a sua igreja. E se o seu pastor falhasse e continuasse falhando, você procuraria outro pastor para você e faria isso rapidamente. Se o coral não cantasse certo, ou se os solos não estivessem de acordo, você diria para o diretor, para a pessoa responsável pela música: não deixe mais eles cantarem, eles fazem eu me sentir nervoso ao cantar. Mas e quanto a você como um indivíduo? Como você falha em sua vida diária? Como você reconcilia-se com Deus? O que Deus diz para você ser é uma luz brilhando sobre um monte. Ninguém pode passar naquele caminho, passar no seu caminho, sem saber sobre Jesus. Que tipo de vida você vive? Um desses tipos de vida avarento, ofensivo, provocativo e indiferente? Ou você pode falar de paz e do amor que você encontrou em Cristo? Ela tem se aprontado, falando da noiva, ela tem se aprontado. Eu estava lhe mostrando a maldade e o tempo não daria. O tempo me impede de percorrer através das eras e mostrar o que acontece todas as vezes, como foi na Babilônia na noite das algazarras, das danças, das bebedeiras e coisas assim. E tem sido assim no decorrer das eras. Em cada era Deus tem trovejado com seus profetas e sinais e maravilhas, condenando a coisa que está bem no meio, com toda a popularidade e se posicionando sozinhos por Deus. Não somente isso, mas e se falássemos sobre o tempo do pequeno Estevão? Não era um profeta, não era um pastor, somente um membro do corpo de Cristo. Como este pequeno companheiro se levantou diante do sinédrio naquela manhã e falou para aqueles que o estavam condenando e disse: vós, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vocês sempre resistem ao Espírito Santo, tal como vossos pais, assim sois vós também. Ele não era um pastor. Você não poderia esperar nem mesmo que seu pastor fizesse isso de maneira alguma. Você não poderia esperar que o conselho de administração fizesse isso, ou a junta de diáconos. Você tem que preparar a si mesmo. É um assunto individual.
E lembre-se que a sua vinda é tão repentina que a igreja subirá em um piscar de olhos. E nós vemos o pecado em cada canto e a pendente ira encouraçada do juízo de Deus. Como escaparemos a isto? Sinais estão aparecendo, Jesus está voltando e grandes maravilhas estão sendo realizadas. Cada sinal está apontando em direção à sua vinda em breve, e isto acontecerá em um momento como estamos nesta manhã, enquanto fazemos o inventário de nós mesmos, e enquanto falamos neste momento, o Senhor Jesus estivesse descendo, enquanto falamos neste momento, o Senhor Jesus estivesse descendo dos céus nesta manhã com alarido e trombeta de Deus, estaríamos nós prontos? A igreja como um corpo? Nós seríamos encontrados prontos como indivíduos para nos reunir com aqueles que fossem levantados dos mortos, os quais provaram que estavam prontos? Não importa se estamos prontos ou não, o Senhor Jesus virá do mesmo jeito na hora definida. Nós temos que estar prontos e temos que fazer isso agora. Não é tempo para esperar, nós temos que remir o tempo e estar preparados. Há algum tempo atrás, somente uma história antes de finalizarmos. Isto me marcou tanto quando eu ouvi isso há muitos anos atrás. Esta vinda secreta do Senhor, repentina e secreta ida da igreja. Observe. Haverá dois no campo, eu levarei um e deixarei o outro. Haverá dois em uma cama, um será levado e o outro será deixado, mostrando que a vinda do Senhor não será somente um determinado lugar, mas será universal. Um estará no campo trabalhando durante o dia, o outro estará na cama dormindo do outro lado do mundo. O rapto será universal e virá com um alarido, com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os mortos em Cristo ressuscitarão, e ela será tomada secretamente. Oh, eu amo isto! O grande noivo vindo, a noiva que tem se preparado esperando pelo momento secreto, o qual nem mesmo ela sabe, mas ela está preparada, vestida e esperando por isto. Vemos as placas de sinalização no mundo que nos mostram que ela está pronta para o juízo. Vemos os sinais e maravilhas na igreja, grandes coisas tomando lugar. Que tipo de pessoas nós deveríamos ser? Prontos neste momento, pois não sabemos quando ele chegará. Portanto, estáis vós prontos, pois não sabeis que minuto ou que hora o seu Senhor virá. Esteja pronto, pois você não poderá preparar-se depois, porque ele disse que você não poderia. Quantos de vocês, talvez todos, têm lido sobre as virgens? Algumas eram sábias e as outras eram tolas. Virgem significa pureza. Elas eram todas boas pessoas. Cada uma das virgens, vasos santificados de Deus. Mas aquelas que tinham óleo em suas lâmpadas entraram, e as outras foram deixadas para fora. Elas eram todas virgens, cada uma delas, pessoas às quais você não poderia apontar nada de errado. Todas elas criam na vinda do Senhor, elas estavam prontas para encontrá-lo, mas algumas delas deixaram o óleo acabar. Aí o profeta diz: não deixe que este seja o seu caso. Mantenha a sua lâmpada com óleo. O óleo é o Espírito Santo. O óleo é o Espírito Santo. Nunca deixe isso se esvaziar em você. Quando você sentir o seu amor indo-se, sua sinceridade indo-se. Quando você sentir o seu amor indo-se, sua sinceridade para com Cristo, a causa, rapidamente vá até Ele, para quem tem a fonte de óleo, e compre para você um enchimento do Espírito Santo. Nossa nação se tem ido, moralmente corrompida e arruinada. Nossos políticos corrompidos, tudo tem sido. Nossos líderes, ó Deus, que podemos fazer sobre isto? Você pode pôr um homem
um homem bom lá dentro, ele sai de lá um trapaceiro. Há somente um que podemos trazer agora. Este é o Senhor Jesus. Vamos nos preparar para a vinda dele. Oh Deus bendito. Eu quero lhes contar uma pequena história que eu ouvi alguns anos atrás, para fecharmos o repentino e rapto da igreja. Agora você diz, algumas coisas ainda têm que acontecer, então eu vou me preparar. Se prepare agora mesmo. Eu acabei de lhes contar sobre Pearl Harbor e muitos outros lugares que se recusaram a ouvir o aviso. Eles se recusaram a ouvi-lo. Nada tem restado a não ser o divino julgamento sobre o povo. Agora, todos que não forem com Cristo estarão debaixo da ira do julgamento divino de Deus. Por favor, não deixe isso acontecer contigo, diz o irmão Brana. Não importa no que o tabernáculo Brana venha a se tornar. Não deixe isso acontecer contigo. A salvação é individual. Não importa o que aconteça com seu irmão ao lado. Diga, eu que preciso me preparar. Eu que preciso estar pronto. Se tua esposa não quer nada, faça você. Se teu marido não quer nada, se prepare você. Se teus filhos não querem nada, se prepare você. É eu que quero ir embora, não é outro, é eu. Não importa no que o tabernáculo Brana venha a se tornar. Não deixe isso acontecer contigo. Seja você um servo de Cristo. Não importa o que a igreja no mundo faça, seja você um servo de Cristo. Não depende do tabernáculo Brana, nem mesmo depende de alguma outra igreja. É uma decisão sua como indivíduo, estar preparado na vinda do Senhor. Você tem que estar preparado. Eu tenho que estar preparado. Eu cuido dos meus próprios passos. É sua responsabilidade cuidar dos seus passos. Eu cuido do que é meu e você cuida do que é seu. Guarda o que tu tem, para que ninguém tome a tua coroa. Guarde o que tu tem, guarde este azeite e reabasteça. Põe mais nesse tanque do teu coração. Você tem que preparar as suas vestimentas. Havia um grande fazendeiro e ele era dono de um gigantesco rancho na região norte, em uma parte do Colorado, próximo das regiões montanhosas. Como todos vocês sabem, eu trabalhei em fazendas por um período da minha vida, cavalgando e coisas assim. Um dos meus chamados para Deus foi bem em cima de um par de esporas no velho Texas, com um rifle descansando sobre a sela e uma pistola no meu lado. Quando eu ouvia aquelas árvores soprando, soava como uma voz que dizia: Adão, onde estás? Assim que eu olhei em direção às estrelas, eu ouvi o velho Slim, um velho cowboy do Texas, soprando em um pente envolto em um pedaço de papel. E esse velho Slim estava tocando essa canção lá na cruz onde o meu Salvador morreu. Ali, por ter limpado os meus pecados, eu chorei. Ali em meu coração o sangue foi aplicado. Glória ao seu nome. Eu puxei o cobertor sobre o meu rosto e, tentando me esconder, porque Deus estava olhando para baixo ali naquelas colinas, foi em uma daquelas fazendas de onde as grandes companhias compram seus gados. Eles conduzem o gado até as montanhas e então os trazem de volta, depois que os bezerros nascem no outono do ano. Depois os marcam e vendem algumas cabeças do antigo rebanho e alguns novilhos e assim por diante. E vão crescendo nisto, aumentando seus grandes rebanhos de gado. E nesta certa fazenda, o proprietário ou responsável por cuidar do lugar, o qual nós chamamos de superintendente ou capataz, ele tinha cerca de cinco filhas,
Todas elas eram lindas mulheres, jovens, solteiras, e lá havia uma pequena mocinha que era prima dessas moças. Seu pai e sua mãe, ambos tinham falecido, e a trouxeram para aquele lugar para morar com seu tio. E aquelas moças, as quais eram daquele tipo extravagantes, com seus vestidos de franjinhas, eram daquele tipo, vocês sabem, e somente usavam esta jovenzinha e a tratavam como se ela fosse algum animal. Todo o trabalho duro estava sobre ela. Ela lavava as louças, limpava a casa, arrumava as camas. Ela tinha que fazer tudo. E elas ficavam por ali lixando suas unhas e manicure, coisas nos seus lábios, todas engomadinhas, vocês sabem, cheias de luxo. E elas fizeram tudo isso. E especialmente quando ouviram que de Chicago, da grande companhia, que era dona de tudo, o filho do dono, que era jovem e solteiro, estava vindo visitar a fazenda. Oh, elas se exibiram em suas melhores roupas. Oh, como elas se vestiram e se aprontaram para a sua vinda. E todas as noites a conversa era sobre como elas conquistariam este jovem rapaz e se casariam com ele. E então elas seriam as donas da fazenda, pois o filho era herdeiro de tudo. Assim elas se aprontaram, e então, vejam vocês, há uma preparação a ser feita. Você tenta se aprontar ao se unir a uma igreja, ou alguma coisa assim. Isto não é nem de perto o que é requerido. Você tem que ter óleo em sua lâmpada. Somente estão vestindo-se, dizendo: oh, nós construiremos uma grande igreja, nós pertencemos a uma denominação melhor, nós iremos, nós daremos a eles um órgão de tubo para o Senhor, nós teremos assentos estofados. Não é isto que Deus requer. Justiça é o que Deus requer de seu Filho Jesus Cristo. Esta é a vestimenta, pois a Bíblia diz: as vestes brancas com que ela está adornada é a justiça dos santos. Então aquelas moças acharam que se aprontariam para a chegada daquele jovem rapaz, certamente aquela pobre priminha. Isto me faz lembrar de uma parábola em algum lugar, você apreciaria. Ela era uma mulher bonita, mas ela era uma moça muito boa, mas ela não era nem mesmo considerada como uma parente entre eles. Agora é um quadro muito semelhante às igrejas real hoje, diante das denominações. Não é nem mesmo considerada, é um grupo de interdenominacionais, um grupo de exilados. E então aquela pequena companheira somente continuou trabalhando, e quando o jovem rapaz chegou, elas não sabiam, mas ele tinha vindo à procura de uma esposa, e ele estava cheio e cansado daquelas moças da cidade, as quais ficavam todas enfeitadas, e vocês sabem, de conversinhas nos bares e dirigindo por aí em Cadillacs e coisas. Ele estava cansado e cheio disto. Ele pensou: eu vou ir para o oeste, buscarei para mim uma moça de verdade, uma que será uma verdadeira mãe para meus filhos, e não alguém que vai ficar de companheirismozinho em todos esses círculos de costura e na sociedade, coisas assim, mas será uma verdadeira mãe. O que ele encontrou quando ele chegou lá, se não a mesma coisa que ele tinha desprezado em Chicago? Eu fico imaginando se o Senhor Jesus só encontrará somente uma igreja, uma denominação, somente de nome, uma igreja sem óleo nas lamparinas, despreparada para ir. Eles têm roupas elegantes, eles têm as maiores igrejas, o maior disto e daquilo, mas Deus não quer isto. Ele quer você como um indivíduo. Eles podem ter os melhores pastores, eles podem ter os mais finos diáconos, mas Ele quer que você tenha óleo. Ele está voltando para levar o óleo e a noiva embora. E conforme esta jovem olhava para elas, mais ele ficava desanimado. E aí naquela noite, eles tinham algo preparado para a agenda do dia. Naqueles dias, isto ocorreu há muito tempo atrás, eles chamavam de Charleston. Era algo parecido com o rock and roll, e eles estavam indo para uma daquelas grandes festas. Muitos de vocês lembram-se daquela velha dança chamada Charleston. Eles a inventaram quando eu era uma criança, quando eu estava lá fora, e todos eles usavam roupa preta e branca. Vocês sabem, eu era chamado de Charleston e Black Bottom. Era deste jeito que eles me chamavam. Eles usavam as roupas com 2 tons, e eles estavam indo para uma destas danças. Mas este jovem estava cansado e esgotado com aquelas coisas, e ele estava buscando por uma moça de verdade. Então ele saiu de fininho da festa, e ele a estava observando, e ele tinha ido para lá para observá-la.
tem um outro filho que eu conheço, um outro filho com F maiúsculo, que vai vir para a sua igreja. Ele virá, o Filho de Deus, ele virá, ele olhará em volta e ele verá seus vestidos muito finos, ele saberá que você é um bom membro, mas ele está buscando por algo diferente, mais do que simplesmente uma igreja regular, seguindo tendências. Então, conforme ele olhava em volta, depois de um tempo ele ficou muito desapontado, ele saiu para fora daquele lugar e voltando, andando sob a luz da lua, indo para a casa principal, ele ouviu alguém como que sussurrando, e ele olhou em volta, e ali ia esta jovenzinha com uma grande bacia de louça, tarde da noite, pés descalços, indo jogar a água da louça fora. E assim que ele a viu, alguma outra coisa disse: é ela, é esta. Então ele foi na direção em que ela estava, e quando ela se virou ao lado da cerca do curral, ele estava parado lá, e ela quase desmaiou. Ele disse: como vai você? E ele disse: qual é o seu nome? E ela lhe disse seu nome, e era o mesmo nome do capataz da fazenda. Disse: como assim? Eu não consigo entender, como é que isto? Ele é o seu pai? Disse: não, eu sou apenas uma sobrinha. Você sabe, meu pai e ele eram irmãos. Eu tenho o mesmo nome, mas ele é o patrão. Você pode ter o nome da igreja, pode ter o nome do Tabernáculo Brana, ou metodista, ou de qualquer igreja que você vá. Não é isto, amigo. Vejam, é algo diferente, é o seu caráter, é para isso que Deus está olhando. Você pode ser metodista, você pode ser batista, você pode ser presbiteriano, não é isto, é o caráter que Deus está olhando, não apenas um caráter terreno, mas o caráter do Espírito Santo. Estes sinais seguirão os que crerem, disse Jesus no capítulo 16 de São Marcos. Ela estava tão surpresa que sequer estivesse ele falando com ela mesma, que ela manteve sua cabecinha abaixo e correu para casa. E ele estava lá por 1 ou 2 semanas, e ele a procurou em todas as partes, e eles não se falaram mais, mas ele continuou a observá-la. E na noite antes dele partir, ele tinha que ir na próxima manhã, eles estavam em outra grande festa, e ele buscava por ela, mas ele não podia a encontrar, e ele sabia que ela tinha que lavar as louças e tudo mais. E então o trabalho sujo, tudo deveriam ser tirados para fora. E esta é a maneira que a igreja de Deus tem que fazer isto. Algumas vezes o trabalho sujo, todos os nomes de escândalos e todas as coisas que são más e que são lançadas sobre ela, mas ela é uma grande ave salpicada, todas as outras aves se ajuntam e ficam ao redor dela. Isto é correto. O nome dela está no livro da vida do Cordeiro. Ela abrirá as suas grandes asas em um desses dias para um voo. Ela está pronta. Suas manchas significam que o sangue de Cristo foi salpicado sobre ela. Você deve ter lido isso em seu livro, a Bíblia. E este rapaz se deparou com esta mocinha saindo para fora naquela noite. Ele disse: eu tenho observado você. Ninguém sabe sobre isso, como somente eu. Ele disse: eu tenho vindo para este lugar à procura de uma esposa, e de todas que tenho conhecido, você é a que preenche os requisitos. Como será que ela se sentiu, o grande filho do dono pedindo para ela agora, se ela se tornaria sua esposa? Apenas imagine como deve ter se sentido aquelas jovens quando olharam pela janela e viram de mãos dadas com aquela priminha desprezada, o homem que elas tentaram conquistar de todos os jeitos, com seus grandes e elegantes vestidos, com babados e coisas assim. Ele disse: você se casaria comigo? É desta maneira que a igreja verdadeira se sente em relação a isto. Eu não sou digna. Eu posso, se eu puder somente lavar os seus pratos, já é o suficiente. Você está disposto a tomar esse lugar? Poderia você lavar os pratos da ceia? Estaria você disposto a ser chamado de fanático? Ou estaria você decidido a seguir o caminho com os poucos desprezados do Senhor? Você está disposto a ser marcado no seu ambiente de trabalho? Tem homem ali, ele é um fanático religioso porque ele não quer beber, não quer fumar, não dança, não sai com mulheres. Tem uma mulher que mantém sua cabeça inclinada, ela anda como por toda a cidade, ela não tem vontade de se unir aos nossos círculos. Você está disposto a seguir este caminho, a se aprontar para a vinda do Senhor? Se você estiver, você estará esperando pela sua vinda. Você se alegrará na sua vinda.
Isto não será algo terrível, este será o momento mais gracioso no qual você possa pensar a vinda do Senhor. A todos aqueles que amarem a sua vinda. E aí o profeta segue. Aí ele termina contando essa pequena história. E eu quero terminar contando, temos 15 minutos. Diz assim: então, quando ele partiu, ele disse a ela que voltaria em um determinado tempo. Quando você começar a ver, era no inverno, quando você começar a ver aquelas árvores começando a brotar, aquela algoboreira, as coisas começando numa nova vida, disse, então eu estarei de volta no tempo da primavera. E eu entendo, eu não poderia dizer se foi bem assim, mas a moça deveria ganhar por volta de $1,75 por semana de trabalho. Mas ela economizou cada centavo disso, porque ela estava se aprontando para o casamento que haveria. Ela estava guardando dinheiro para o seu vestido de casamento, pois tinha dito, nós nos casaremos bem aqui na fazenda, quando voltar novamente. Ela guardou dinheiro durante o ano todo, ela estava feliz, ela não se importava se tinha que lavar os pratos, ela não se importava em passar as roupas ou varrer o pátio ao redor do casarão ou o que tivesse que fazer. Ela estava noiva do patrão da fazenda. Porque nós, cristãos verdadeiros, nos importamos com o que o mundo diz, porque nos importamos se somos desprezados e rejeitados. Bem-aventurados são os mansos, pois eles herdarão a terra. O filho do patrão está voltando um dia desses, e nós vamos para a ceia do casamento. Que diferença faz para nós se nós amamos a sua vinda? Depois que todos os dias passaram, as filhas, as primas zombaram dela, dançaram ao redor dela e tudo mais, pois diziam, pobre criança tola, você não sabe se ele, porque ele é exatamente como todos os outros homens, ele estava somente iludindo você, mas o Filho de Deus não ilude, aquele que não nascer de novo de maneira alguma. Eu não me importo com o quão bom você pareça ser, com o quanto de igreja você tenha, qual é os seus estatutos no país, ou os seus status no país. Você pode ter um político, ou pode ser um político, você pode estar no governo federal, você pode estar na católica, presbiteriana, qualquer igreja que você queira estar, mas isto é, aquele que não nascer de novo não entrará. E estes sinais seguirão a quem crer. Eu estou apenas citando a sua palavra. Finalmente, quando chegou a hora, ela começou a ver os brotos saindo sobre as árvores. Ela sabia que ele estaria ali a qualquer momento. E ele disse, eu tentarei chegar bem ao entardecer. Assim nós podemos nos casar e sair ligeiramente. Cada anoitecer, no pôr do sol, era quando ela ia e ficava e se aprontava, colocava o seu vestido de noiva e esperava no portão. E estas primas vinham e riam, zombavam dela e diziam, ó, pobre criança tola e ignorante, pensa que o homem que é dono ou é o presidente da companhia, você acha que o filho dele se casaria com uma lavadora de louças? Ele estava buscando virtude, não roupas. Ele tinha todo o dinheiro para comprar quantas roupas fossem necessárias. Deus não se importa com grandes quantas coisas chiques você tem. Ele é dono de tudo no mundo. Então ele quer virtudes, ele quer algo que seja real. E assim finalmente em um entardecer, enquanto ela estava parada lá, e elas estavam rindo e zombando dela, o quanto ela era tola, e de repente todas elas juntas ouviram um tropel. O que aconteceu? Do outro lado da colina vem uma carruagem. Agora uma carruagem é um carro pequeno, aberto em cima, muito popular no oeste. E os cavalos todos relinchando e tudo mais. De trás da colina vem esta carruagem, e a carruagem parou na frente do portão. E ela correu, ela disse, eu sabia que você viria. Esta será a igreja em algum desses dias. Ela se jogou nos braços dele. E ele disse, querida, eu deixei um homem te observando aqui na fazenda, desde que eu parti no ano passado. Ele me trouxe um relatório de tudo o que você fez. Deus tem um homem posicionado aqui nesse tabernáculo nesta manhã. Ele se chama o Espírito Santo. Ele sabe os segredos do seu coração. Ele sabe tudo o que você tem feito ou o que você pensa. Ele conta ao Pai tudo o que você faz. Ele leva e traz as mensagens. Ele disse, e ele me contou que você esperou, trabalhou e se esforçou pacientemente, esperando eu voltar. Agora tem sido uma escrava por um longo tempo,
mas agora seus dias de escravidão acabaram. Eu trouxe comigo o ministro, bem aqui embaixo deste arco de rosas, você se tornará minha esposa. Ele a beijou e colocou a aliança de casamento no seu dedo, e a tomou, colocou-a na carruagem, com os seus braços sobre ela, e dirigiu em direção a este novo e grande palácio em Outer Drive, em Chicago. Lugar selecionado da nação, onde ela poderia viver como uma noiva, porque ela estava pronta, ela tinha vivido e sido o tipo de mulher que ele queria. Tudo isso aconteceu em uma fração de um momento, e esta repentina, secreta vinda do Senhor, o mundo não sabe que isso vai acontecer, mas nós sabemos, está à mão. Não seja como aquela jovem moça, a qual eles tiraram suas roupas em Pearl Harbor. Você cairá em desgraça. Seja como aquela que se aprontou e manteve as suas virtudes. Estava esperando pela vinda do Senhor, porque será secreta e repentina. Enquanto você pensa nessas coisas, vamos inclinar nossas cabeças para aquele que virá. Somente um pouquinho antes de falarmos com ele, cada homem em sua própria maneira, cada mulher, cada moço ou moça, enquanto eu estou falando com ele, sabendo que o seu agente secreto, aquele que você não pode ver com seus olhos, pois ele é um agente secreto, o abençoado Espírito Santo está nesse lugar. Você pode senti-lo, ele agora aí nesse lugar. O agente secreto, o Espírito Santo, está neste lugar agora. Você, quando chegar diante dele, dizer que você deseja estar preparado. Você deseja dizer a ele que você deseja estar preparado. Se você gostaria, levantariam vocês as suas mãos para ele? O Senhor lhes abençoe. Eu acho que praticamente todas as mãos aqui no edifício, a minha também. Eu quero que tu, Espírito Santo, diga ao Pai que olhe para mim. Eu estou tomando o caminho junto com o seu povo desprezado. Como eu quero ir, eu quero estar pronto, eu quero estar pronto bem agora, porque talvez ele possa vir antes que esse culto acabe. Nações estão quebrando, Israel está acordando, os sinais que os profetas predisseram, os dias dos gentios estão contados, e com horrores acumulados ou dispersos, voltem aos seus lugares. O dia da redenção se aproxima, o coração dos homens desfalecendo de temor, sejam cheios com o Espírito de Deus, suas lâmpadas limpas e adornadas. Olhai para cima, olhai, igreja, para cima, a sua redenção se aproxima. A sua redenção se aproxima. Querido Deus e Pai, tenho falado aquilo que o Senhor colocou no meu coração. É uma advertência solene e clara a cada coração aqui esta manhã. Tu tens, Senhor Deus, chamado a minha atenção para esta mensagem. E o desejo da minha alma é estar preparado. O desejo da minha alma é estar pronto quando esta grande hora chegar. Será uma vinda secreta e súbita, Pai. Por favor, quando este momento chegar, que não fique nenhum banco ocupado aqui nesta igreja. Que todos os que aqui congregam sejam raptados, Senhor. Que nós não venha ignorar os avisos, Pai. Que nós não venha ser tolo como aquela jovenzinha de Pearl Harbor, mas que nós possamos prestar a devida atenção aos avisos deste mensageiro que grita em nossos ouvidos. Apronta-te, prepara-te, ó igreja, que o noivo em breve vem. Oh, que aquele que ainda não decidiu por Cristo, seja aqui neste edifício, através da internet, que ele possa fazer a sua decisão ainda hoje, que ele possa abrir o seu coração, levantar a sua mão e dizer: ó bendito Espírito Santo, diga ao Pai para que me prepare, eu quero estar preparado. Perdoe nossas negligências, Senhor, e abençoe os corações desta manhã.
e ajuda que tenhamos o restante desse dia debaixo da tua bendita presença. Traga-nos de volta à noite, Pai, para mais um culto, e que a tua glória seja conhecida pelos teus filhos. Vista, Senhor, e que o Senhor possa tocar os corações. Eu lhe peço humildemente, no nome de Jesus Cristo, se porventura aqui entrou alguém doente, que saia curado, atribulado, que saia liberto, Pai, no nome de Jesus Cristo. Que esse agente secreto que está aqui nesta manhã possa tocar a cada coração, em nome de Jesus. Aleluias, aleluias. Você não gostaria de levantar as mãos e agradecer a Deus? Diga muito obrigado. Obrigado por eu ser parte desta noiva. Obrigado pela mensagem que o Senhor tem enviado. Obrigado por estar congregado na palavra do Senhor. Aleluias. Deus os abençoe. Deus os guarde. Deus os leve em paz até a tarde, se assim Deus permitir. Deus os abençoe.